Sejam muito bem-vindos. A gente vai estar fechando aqui os 2 últimos ciclos e vai estar fechando tudo que a gente vem falando. Essa já é a 3ª live. Então hoje a gente vai finalizar. Vamos falar sobre lançando os filhos e seguindo em frente, ninho vazio. Oi, cunhada! Tudo bem? Quem está vivendo essa fase, se você conhece alguém que esteja nesse momento, né, passando por esse ciclo vital, né, convida ela para assistir a live. A gente vai falar de coisas muito interessantes. E assim, gente, eu tenho estudado muito, né, para passar essas informações para você. E como eu sou abençoada, né? Então, assim, eu aprendo, vocês aprendem, todo mundo aprende. Oi, Marta, Souza, Mary. E a gente está aqui para crescer, né? Oi, Marta, quanto tempo? Te amo também, minha sogrinha. Então, assim, recapitulando tudo que eu falei, são 6 fases. O ciclo vital familiar, a família tem o seu ciclo de vida, ou seja, tem as suas fases, os seus momentos, né? E cada etapa, cada ciclo, a gente pode falar como cada etapa, ela precisa, tem tarefas a serem cumpridas para que se possa passar para outra etapa. Aí eu sempre uso aqui a questão do estudo, né, na escola. Para a gente passar de ano, a gente tem que passar naquelas matérias, senão a gente não vai para o outro ano, né? A gente precisa ser aprovado. E a mesma coisa no ciclo vital. Tem algumas etapas, algumas situações que a gente precisa fechar, precisamos resolver, né? Precisa fechar um ciclo para que se abra outro, né? O copo precisa ser esvaziado para que ele possa ser enchido de novo, gente. Isso é tudo na vida. Isso serve para relacionamento, divórcio, separação, luto, né? Para que você possa passar para novas fases na sua vida, você precisa dar um fechamento, né? Que nem o luto. O luto tem o seu tempo, né? O divórcio, uma separação, né? de um divórcio, tem o seu tempo. Aí fala assim, mas a gente cura um amor com outro amor. Gente, não cura. Vai se embolando. O tema é o mesmo lá do primeiro, só vai mudando de endereço, só vai mudando de personagem. Mas geralmente o tema é o mesmo, ou é abuso, ou é traição, né? Então a gente precisa passar por momentos e para passar para o outro momento, a gente precisa dar um fechamento, né? Senão a coisa vai se atropelando. Então, assim, são 6 fases. Eu comecei com jovem adulto, que é quando o jovem adulto geralmente, aqui no Brasil, gente, jovem adulto na realidade está entre 25 e 30 anos. Entre 25 e 35, 40. Mas assim, lá nos Estados Unidos, a cultura daqui do Brasil não favorece muito a saída, né, dos filhos. Porque nos Estados Unidos, chegou o momento da faculdade, o jovem sai de casa, né? Ele vai morar lá na faculdade. Então isso ajuda esse processo de saída de casa, de autonomia. Lá nos Estados Unidos é vergonhoso um jovem ficar dentro de casa, né? Eu contei aqui uma situação de uma certa pessoa foi visitar uma família e esse amigo chegou e falou assim, olha, você não repara o filho dele não, ele está em casa, mas ele tem problema emocional, ele é esquizofrênico e tal, então não repara não. Por quê? Lá não é normal um filho não sair de casa. E já aqui não. Aqui o filho sai de casa para se casar. E a gente tem visto que essa saída do jovem adulto, o quanto é importante ele sair, né, ter sua individualidade, começar a caminhar com suas próprias pernas financeiramente, né, ter sua autonomia emocional. Para quê? Para que se possa ter um bom casamento, gente. E às vezes a gente sai, vê homens, geralmente, né, o homem, cabeça da casa, enfim,
Às vezes o homem ou a mulher saem, se casam e vão depender dos pais financeiramente. Gente, isso não é autonomia, né? Emocionalmente, essa pessoa ainda não conquistou a autonomia emocional. E isso vai influenciar o quê? No casamento. Por que vai influenciar no casamento? Uma pessoa inteira, não é pela metade, mas outra pessoa por inteiro vai se tornar o terceiro, que é o casamento. Porque quando os dois vão pela metade, quando os dois vão com situações mal resolvidas, quando os dois vão com uma grande lacuna dentro de si, a tendência é esse casal se fusionar, né, e gerar crise no casamento. Então, assim, tá vendo como é que uma coisa vai puxando a outra? Então, esse jovem adulto, ele precisa sair de casa, criar a sua autonomia, né? A gente fala que são as duas pernas do jovem adulto: sexo e o trabalho, né? Sexo seria o quê? O relacionamento íntimo, casamento, formação de uma família. E o trabalho com relação à sua carreira, de você poder se sustentar, né? Quem não se sustenta não vai ter autoridade sobre a sua casa que está assumindo. Então, essas etapas precisam ser cumpridas. Aí, uma vez que se casa, precisa haver mudança. Tarefas precisam ser cumpridas, ou seja, preciso deixar pai e mãe, gente. Os filhos hoje em dia se casam e ficam agarrados na barra da saia do pai e da mãe. Ou financeiramente, ou emocionalmente, né? Priorizando a família de origem, né? Deixando o cônjuge em segundo plano. Não, mais importante é a palavra da minha mãe, que sempre foi na minha vida, meu querido ou minha querida. Não é mais. Porque agora você tem um companheiro de vida, ou uma companheira de vida. Então você precisa deixar. Então, geralmente os filhos vão lá pedir opinião, vão reclamar do cônjuge para o seu pai e para sua mãe. Gente, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Vocês vão ficar bem, o casal, né? Vão conseguir resolver o problema. E quem vai ficar mal é a sogra ou o sogro com essa nora, né? Ou genro. Então, assim, privacidade do casal. O problema do casal é com o casal, né? Não se mistura com o filho, né? Não se mistura com o vizinho, não se mistura. Se for procurar ajuda, procure uma pessoa que possa, uma pessoa madura, que tenha condições de te ajudar. Senão vai começar a fazer fofoca, aí outra pessoa vai ficar sabendo, e isso não é ajuda, né? E muitas vezes, na ansiedade do casal, querendo resolver aquela situação, o primeiro que aparece na frente: eu não estou aguentando com o meu casamento, que meu marido não sei o que. Gente, aí vem outro lá, um desavisado, com um senso comum: não, mas todo homem não presta, porque... Aí vem outra pessoa adoecida da alma para te dar uma opinião ou uma orientação. Gente, não tem como ser ajudado nessa situação. Então, o quanto que é importante, né? Você vai lá para o teu casamento, negociar a diferença. E aí a gente vai ver até aqui no ciclo vital do jovem adulto saindo de casa, já aqui é o casal que lança os filhos. Casal ou a mãe ou o pai, né, se forem divorciados, famílias uniparentais. E outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, gente: tudo começa com o casal e termina com o casal. E o que eu mais tenho visto no consultório, experiências de vida, tudo começando com o casal e terminando pais com filhos. Gente, filho vai embora, quem vai ficar é você. Aí os pais se divorciaram porque priorizaram a educação do filho, priorizaram estar com eles, né? Deixaram o casamento de lado, tinha mais satisfação em estar em família, né? Quando chega, a gente vai ver que no lançamento do jovem adulto, não tem mais casamento. Então tudo começa com o casal, preservar o casamento, gente, para que possa envelhecer juntos, né? Quantos casais estão se separando, né? E os filhos ficam ali perdidos com duas famílias, com várias situações, né? Ressentimento. Então, assim, esse estudo também é para ajudar muito para esse casal que está começando. Primeiro com esse jovem adulto que está saindo de casa, que vai construir uma família, né? E por aí vai, porque senão
as pessoas acabam terminando sozinhas. Ou então, o filho não voa. O filho fica em casa cuidando da mãe ou cuidando dos pais porque, né, a mãe está sozinha, os pais estão brigados, né? Então, o quanto que é importante preservar o casamento. Então, aí, casamento, família com crianças, abrir espaço para essa nova criança que está chegando, os pais sentarem na cadeira de pais. O que mais tenho visto são avós que sentam na cadeira de pais, né? E fica tudo filho. Os pais e os netos, tudo são filhos, né? Ou então o filho senta na cadeira de autoridade da casa, na cadeira dos pais. Quando a gente vê uma criança muito poderosa, em cima de que ombro essa criança está, né? Quem que está dando esse poder? Todo mundo fica esperando aquela expectativa do filho, às vezes é o único filho que vai chegar, parece que vai vir um rei, uma rainha, uma pessoa de outro mundo, aí toda a família se mobiliza. Eu tenho visto missões familiares de adolescentes. Aí teve uma vez que eu fui entrevistar a mãe com a filha para ver a missão familiar dela, aí falaram, aí tem que ver qual o momento que a criança chegou, qual o momento, como é que estava o mundo quando a criança veio, como estava a família extensa, pais, avós, tios, e como estavam os pais naquele momento. Aí o que essa mãe falou pra mim? Que estava todo mundo num pé de guerra, todo mundo brigando, os casais brigando, separando, e todo mundo colocou naquela criança a expectativa que ia salvar a família. Todo mundo ia se unir de novo por conta daquela criança. Gente, olha o peso daquela criança, que hoje em dia é uma adulta. Adulta não, uma adolescente. E vive culpada porque não consertou ninguém. Mas, gente, isso é esperado, inconscientemente. A criança, a adolescente, carrega isso para o resto da vida. Essa expectativa familiar. Então, a gente precisa colocar isso, ver expectativas realistas. Né? Não é só com a pessoa que a gente conhece, o relacionamento íntimo, não, também com os filhos. E a família com adolescentes, que eu falei que é o momento que ele está esquentando as turbinas para poder voar. Né? O avião já estava sendo preparado desde a infância, mas na adolescência começa aquele, né? O avião já começa meio que saindo do aeroporto para o jovem adulto ser lançado na vida e alçar voo. Então, todo momento, cada ciclo, ele tem as suas tarefas, tem as suas mudanças que precisam ser cumpridas. Né? Precisam ser cumpridas. E o que acontece, gente? Quando a família não consegue passar por uma dessas tarefas, por uma dessas mudanças, a família acaba paralisando. Ela não dá conta de passar de um ciclo para o outro. E o que acontece? O filho ou um dos cônjuges adoece. Quando alguém da família adoece, né, o transtorno, um transtorno emocional, ele causa paralisia naquela família. A família para. O tempo não para, mas o tempo da família paralisa. E aí ele não consegue dar conta das outras fases, né? Então a gente tem... hoje vai ser lançando os filhos e seguindo em frente. Gente, senão eu não falo hoje, tem que acabar hoje. Lançando os filhos seguindo em frente. Começa entre 45 anos e vai até 65. Esse momento é o momento que é o casal com os jovens adultos que estão para voar. Então muda o relacionamento. Você não vai tratar aquele filho como você tratava quando era criança. E nem quando era adolescente. Já é um outro momento. Você já está lidando com um adulto que vai para a vida. Né? Então isso precisa ser mudado. E eu vejo muitos pais cuidando dos jovens adultos como se fosse adolescente. Ah, não pode sair. Não, que não sei o que não... Sabe? Ai, coitadinho. Não, ele não vai dar conta. Não vai conseguir se... Gente, já é um adulto. Que já está indo para a vida. Né? O que você já passou para ele está ali dentro dele. Ele vai levar adiante.
né? Então precisa ser mudado esse relacionamento. Aí uma mãe que não quer que o filho cresça, porque não quer que saia de casa, trata esse adulto como se fosse criança. Leva Nescau de manhã cedo. Gente, eu já vi homem casado, né? Quando a mãe ia lá para casa dele e esquentava o Nescauzinho como fazia quando era criança e botava ali do lado na mesa dele, né? Então assim, gente, mudou. São outros momentos, né? Outras situações acontecendo. E essa questão da autonomia, né, que os pais dão para os filhos, isso acontece, gente, desde criança. É um processo que foi construído ao longo do desenvolvimento. Começa na infância, né? Se lembra daquela mãe que vai para o parque com o filho? Aí uma mãe fala, vai meu filho, vai lá, teus amigos estão lá, ó, se precisar tô aqui, eu tô de olho e tal. E aquela mãe que, não vai. Ai meu filho, não, eu vou com você, não vai acontecer alguma coisa, né? E isso é meio que cercear a autonomia dessa criança, né? Ela precisa ter autoconfiança. Então começa na infância, ganha velocidade na adolescência até voar na fase adulta. Autonomia é isso, gente. Mudança de função, casamento, né? Abrir fronteiras, ou seja, essa família precisa receber, né, um parente por afinidade. O que é parente por afinidade, gente? É o novo cônjuge que está chegando. Afinidade porque não é de sangue. Gente, agora, para a família entender isso, que essa pessoa diferente de outra família, que é por afinidade, vai ser priorizada para o seu filho ou para sua filha, é complicado para a família. Mas é assim que acontece, né? É o momento da escolha. É o momento que o casal ele fica exprimido entre os pais, casal de meia idade, né, gente? Então, os pais que estão envelhecendo, que precisam ser cuidados na maioria das vezes, ter uma atenção especial, isso demanda do jovem, desse casal adulto, né, que tem os filhos adultos, e desses filhos que precisam da base, né, desse casal para eles poderem voar. Né, precisam de apoio emocional, né, apoio financeiro no início, porque logo de início ele não vai construir a autonomia dele financeira. Então o casal ele fica meio que sobrecarregado com essas demandas, né, da geração mais velha e da nova geração, que são os filhos. Outra coisa importantíssima, gente, nesse momento, o casamento precisa ser renegociado. Aí volta lá no jovem adulto que casou, aí não conseguiu casar porque ainda estava fusionado, ainda tinha questões pendentes com a família de origem, não conseguia se emancipar dessa família, aí não conseguiu casar, aí não conseguindo casar, não conseguiu se tornar pai porque ainda era filho da família de origem. Aí quando vem o filho, não dá conta do casamento, porque, gente, para dar conta do casamento com filhos, casal com filhos, tem que ser muito maduro, tem que ser muito diferenciado, como eu falo aqui. Então, vocês estão vendo como uma coisa, quando engancha lá atrás, vai enganchando nos outros ciclos. Aí o que acontece? Esse casal que não conseguiu se formar enquanto casal. Gente, casal que eu falo é intimidade. Não é equipe, não é estar juntos, um ao lado do outro, mas é ter intimidade, ter troca, ter afeto, né? Então, quando esse filho começa a alçar o voo, esse casal vai meio que travar esse filho. Isso tudo é inconscientemente, gente. Ninguém quer que filho fique em casa, todo mundo quer que todo mundo cresça, mas inconscientemente, às vezes aquele filho foi o que segurou o casamento ao longo da vida, né? Então, quando chega o momento dele alçar voo, né, aí que entra o ninho vazio, principalmente para a mulher. Quando a mulher abriu mão da sua individualidade para cuidar desses filhos e dessa casa ao longo da vida, gente. Porque a mulher, eu não sou contra a mulher, não, a mulher tem que trabalhar, deixar filho com qualquer um, não. Mas chega um momento que o filho já está andando com as próprias pernas, a mulher vai cuidar da sua vida, né? No início, meio que dividido ali com o filho, que tem que cuidar do filho, e depois os filhos vão voar, gente.
E o que a gente vê são mulheres que, para satisfazer as necessidades da casa, dos filhos, do marido, abrem mão das suas necessidades. E isso, gente, aí é aquele caso que a mãe fala para o filho assim: você é a minha vida. Gente, se seu filho é a sua vida, quando ele for embora, a tua vida vai embora. Aí entra o ninho vazio. Você cai em depressão. Você não vai ser mais útil, né? De repente, ao longo da tua vida, você sempre viveu a nível de precisarem de você. E agora não vão precisar mais. O quanto que é importante a mulher, o homem, a mulher, construir também ter uma vida própria e ter o casamento, né? Segurar esse casamento. Então, se o casal funcionava para cuidar dos filhos, essa fase vai ser vazia, sem significado. E, gente, muitas das vezes o que eu vejo é o cônjuge adoece, né? Eu acompanhei um caso de a mãe sempre cuidando da vida em função dos filhos, né? Os filhos se tornando adultos e ela continuando ali, né? Vivendo para os filhos, para casa, para o marido. Um filho voou, se casou, aí, né, deu continuidade à sua vida. Aí, sabe o que acontece? O casal vai se agarrar no último filho. Gente, o filho, o caçula, custou sair de casa. Casou com mais de 30 anos. E depois que ele saiu de casa, essa mãe caiu em depressão, né? E tem dificuldade de voltar à vida normal, né? Geralmente, a pessoa acaba adoecendo, emocionalmente ou fisicamente. Essa questão da mãe abrir... eu abro mão em função do meu filho. Gente, quem abre mão, vai chegar um momento que ela vai cobrar, né? Nada é de graça na vida. E a maioria das vezes eu vejo filhos saindo culpados de casa, né? Não querendo deixar, querendo recompensar os pais pelo que fizeram com ele. Por quê? Porque esses pais meio que abriram mão da sua vida por causa dele. É muito comum a mãe falar: eu larguei a faculdade. Às vezes até o pai mesmo fala: tive que mudar de emprego, perdi emprego, né? E não consegui depois recuperar, e aí põe a culpa no filho. Então isso não é saudável, né? Então um novo ajuste do casal, porque o casal às vezes está tão desconectado, quando chega nesse momento do filho ser lançado, um olha para o outro e fala assim: vem cá, quem é você? Tipo assim, te conheço como meu parceiro de equipe para criar filho, mas vem cá, quem é você? Né? Parecem dois estranhos. Então, um teórico da teoria sistêmica, Bowen, fala que o quanto que o casal, a necessidade para que esse casal tenha maturidade, o quanto que esse casal ele foi íntimo, mas ao mesmo tempo construiu a sua individualidade. Aí vocês se lembram, gente, da diferenciação que eu falei lá da família de origem? É o pertencer, mas o sair, construir a sua vida. O casal é a mesma coisa. Você tem a sua intimidade, eu pertenço àquela pessoa, mas eu tenho as minhas pernas também, né? Então eu preciso construir a minha individualidade, porque na maioria das vezes a pessoa abre mão da sua individualidade por causa do outro, né? Geralmente é um homem possessivo, que não quer que a mulher trabalhe, que não quer que a mulher fique dentro de casa, né? Então assim, a gente já vê que esse casamento está adoecido, né? Porque para que esse casal seja saudável, tenha intimidade, tenha prazer um para com o outro, é necessário que ser casal e também ter a sua individualidade. Gente, equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Nem é casal fusionado que acorda, né? Acorda, come junto, almoça, né? Toma café, toma banho, trabalha, né? E também não é aquele casal que um vê o outro, só vê sábado de manhã. Não é isso, mas é esse equilíbrio, gente, de estar junto, mas ao mesmo me distanciar, né? Eu construir a minha vida. Isso passa até pelo erotismo, a sexualidade do casal. O casal muito junto, ele não tem tesão pelo outro.
né? Peguei vários casais que trabalharam juntos, trabalhavam o dia inteiro, né, com problema sexual. Por quê? Não tinha tesão, gente. Que o dia inteiro trabalhando, resolvendo problema, um brigando com o outro e confusão de empregado. Aí chega a noite, minha querida, meu amor, te amo. Então, assim, teve que botar um drywall, dividir as salas, porque a gente precisa de momentos com a gente mesmo, senão a gente se perde na relação. E o que eu vejo na maioria dos relacionamentos que não são saudáveis é um se perdendo com a vida do outro. E aí fala de 2 tipos de casais, né, que acontece ao longo, como eles se estruturam, né? Os conformistas, né, que são os menos maduros, onde existe uma distância emocional entre esse casal. Gente, isso acontece muitas vezes quando se casa, né? Porque não consegue ter uma intimidade, não consegue aprofundar o relacionamento, né? Então, não consegue estabelecer uma intimidade e as áreas de conflito parecem estar lacradas. Um não fala sobre um tema com o outro porque sabe que vai gerar conflito. Aí não conversa sobre aquilo. Aí a outra situação também fica cheia de dedo. Aí sabe o que acontece? Não tem abertura. Porque não sabe resolver diferenças, né? Um se posicionar, o outro se posicionar, chegar no meio termo, né? A vida é isso. Então fica assim, não, isso eu não falo, não, isso eu falo, isso eu me aprofundo. Aí não tem intimidade. E sabe o que acaba gerando, gente? Distanciamento emocional e físico. Então a gente vê aqueles casais que ao longo da vida ficaram distantes. E o que uniram eles foram os filhos, o cuidado com os filhos, né? E na maioria, por serem menos maduros, né, o que acontece? Eles acabam não construindo as suas individualidades, né? Então, quando eu não tenho a minha individualidade, eu fico requerendo do outro que o outro me complete. Isso que é um relacionamento de dependência emocional, gente, né? Aquilo que falta em mim, aquilo que eu preciso, o outro tem que me dar. Eu não tenho um eu para dividir, né? Fica uma coisa, eu preciso, eu quero, né? A gente vê aqueles relacionamentos de pai com filha, fica a filha querendo tudo, né, do pai, que é o marido. Parece que não tem nada acontecendo entre eles, nem para o bem, nem para o mal. Não sei se vocês conhecem um casal assim, gente. Trabalho com uma equipe e é tido pelos amigos como casal exemplo, pois não brigam, viram pai e mãe. Gente, geralmente casais que são assim, os filhos quando chegam na idade adulta, os filhos não, um dos filhos, quem adoece geralmente é uma pessoa. Só quando a casa é muito complicada, adoece mais de um filho. Um dos filhos acaba empacando, acaba paralisando, né, e não consegue alçar voo, né, tem dificuldade de ir para a vida, né, por conta desses casais. Quanto que gente, casamento saudável, filhos saudáveis, família saudável, né? Então sempre falo, cuide dos seus casamentos, não deixe para lá, não deixe de lado, que é isso que vai gerar saúde emocional para a próxima geração. E aí tem os casais pós-conformistas, né, que são o casal mais maduro. É um relacionamento que tem mais profundidade e mais expressão de amor. Isso ao longo do desenvolvimento dos filhos, gente. Então, assim, o quanto que o casal que está distante, quando chegar a saída dos filhos, o vazio que vai acontecer com relação a esse casamento, né? E esse casal que tem uma parceria, que tem uma intimidade, que tem um envolvimento maior, vai ter mais tranquilidade para deixar esses filhos irem. Ok? E outra coisa também que é importante, né? Às vezes na escolha da profissão, né? Os pais, toda a família coloca num jovem
toda expectativa de gerações passadas. Não, esse vai ser médico, não, esse vai ser um juiz, que a gente nunca teve. Gente, e às vezes esse jovem adulto aceita esse lugar. Só que ele pode até ser bem sucedido financeiramente, exercer a profissão dele, mas se não for uma escolha dele, ele vai se sentir por dentro uma criança aprisionada. Né? Então, assim, ele não tem autonomia. Né? Então, o quanto que é importante, e muitas das vezes o jovem ele fica incapaz de escolher uma profissão porque eles não se sentem autorizados por esses pais de escolher tal profissão. Então eles ficam ali perdidos, naquele conflito de lealdade. Agrado meus pais ou me agrado? Né? Então, quanto que os pais ajudam nesse processo de escolha, de autonomia, dele construir a sua individualidade. Então, assim, pais autônomos vão gerar filhos autônomos. Pais dependentes emocionalmente, pais fusionados, né, não resolveram questões com a sua família de origem, vão ter dificuldade de liberar esse voo. Vai ter conflito, vai ficar mais sensível, vai ter depressão, né, vai ter algum tipo de transtorno emocional. E aí, gente, a gente vai fechando com a família no estágio tardio da vida, né, que é a fase da aposentadoria, né, depois dos 65 anos, né, aí vem as mudanças dessa fase, momentos de muitas perdas. Então, o quanto que é necessário que esse casal ou esse cônjuge chegue maduro nessa fase, né, onde ele conseguiu ultrapassar, conseguiu passar pelas perdas anteriores, porque esse é o momento de muitas perdas, inclusive do seu próprio corpo que está envelhecendo, né? Então, a mudança dessa fase, a aposentadoria, viuvez. Gente, pesquisas, a mulher fica viúva 4 vezes mais que os homens. E os homens, quando ficam viúvos, casam com essa mulherada que ficam viúvas, né? Ou então vejo uma separação. Olha que coisa assim tremenda, né? Mulheres que se tornaram condição de doença, que requer apoio familiar. Gente, filhos têm que cuidar dos pais, não tem jeito, é honrar pai e mãe, né? É os pais se tornando mais frágeis e os filhos com força para cuidarem deles, né? É um momento de troca, né? Esse filho que sempre recebeu, agora ele por conta das questões físicas, né, ele precisa dar nesse momento. Doenças que requerem apoio, ajustamento às perdas, né? Começa a se perder amigos, ou, como tem muita viuvez, ou perder um companheiro. Gente, perder um companheiro de 40, 50 anos de casamento não é fácil, porque é quase uma vida. Então a viuvez nesse momento da fase tardia da família, né, é muito mais complicado para se resolver, para se superar, do que quem perdeu mais novo, né? E segundo pesquisas, a ligação entre o contato social, apoio e longevidade estão estreitamente ligados, ou seja, idosos que visitam as suas famílias e amigos têm mais longevidade. E, gente, quem está envelhecendo precisa manter os relacionamentos. Aconteceu na pandemia, né, dos idosos se fecharem por conta do grupo de risco, mas falem, né, tem Zap, tem Google Meet, Google Duo, né, mas não deixem de falar, isso é vida, né, isso gera saúde. E é momento de explorar novos interesses e atividades que tragam satisfação. Gente, é o momento da aposentadoria. E o ser humano, ele não nasceu para se aposentar. Isso foi criado por conta de um sistema capitalista, né, para tirar os mais velhos da frente de trabalho e colocar os mais novos. Mas
O que acontece muito, quando, principalmente com o homem, quando ele se aposenta? Ele entra no alcoolismo, porque se cria um grande vazio, né? A vida perde sentido, não tem mais função para ele. Gente, a vida precisa ter um propósito, um sentido, uma função. Então precisa procurar situações, né, que gerem movimento na vida, senão a pessoa para. Eu estava falando com uma pessoa que eu estava atendendo, eu falei, gente, quando a gente para, nunca vem pensamentos maravilhosos, até vem de vez em quando, mas geralmente vem pensamento ruim. Ai, meu Deus, que não sei o quê. Então, assim, a gente deve estar sempre em movimento, pensando naquilo que vai fazer, nos compromissos. Isso é vida. E o que acontece, gente? A maioria dos aposentados se aposenta e fica em casa, assistindo televisão. Vai cair em depressão. Isso não é legal. E aí, gente, todo esse processo de maturidade emocional vai se repercutir também nessa fase tardia da família, né? No envelhecimento, ou seja, pessoas com baixa autonomia vão se tornar idosos, dependentes, doentes. A gente viu que a baixa diferenciação ou a imaturidade emocional gera o quê? Ansiedade. E a ansiedade gera o quê? Doença, gente. Ou transtorno emocional ou físico. Então, quanto que isso vai se reverberar lá na aposentadoria, né? Esse casal envelhecendo, né? Quanto mais essa pessoa se abre para a vida, de buscar felicidade nos pontos certos, né? Na família, nos relacionamentos, ele vai ser mais feliz quando envelhecer. E quem ficou buscando dinheiro, trabalho, dinheiro, vai chegar no envelhecimento com um grande vazio. E tudo isso, gente, é construído ao longo dos ciclos vitais da família. Abrir espaço para a sabedoria e experiência, apoiando a geração mais nova, não é super funcionando e cuidando da geração mais nova, né, que tem avós aí que são chefes de família, da família dos filhos, né? A perda de amigos, parentes, já falei sobre isso. Então, assim, gente, o quanto que a saúde emocional, que é construída ao longo da vida, né, isso vai se repercutir de uma forma favorável, saudável ou não, lá no final da vida. É como se a vida fosse um preparo, né? A gente vai passando de fases, né? Do primeiro ano para o segundo ano, foi aprovado, terceiro ano, porque quando a gente não passa nessas fases, a gente não passa para a fase seguinte, isso vai dar problema até a nível físico e emocional lá na frente, né? Um casamento mal sucedido, um casamento que, né, ficou em função dos filhos, quando esses filhos saírem, um dos cônjuges adoece, ou então o filho não sai para segurar o casamento, né? Ou então esse filho sai e os pais se divorciam, gente. Ou seja, tudo começou com esses pais, né, com esse casamento, e de repente ele se dilui, né, porque ele foi perdido ao longo do tempo. Então, o quanto que a importância de a gente estar sempre buscando saúde emocional, estar sempre se conhecendo, conhecer a nossa raiz, né? Quando a gente se conhecer, é conhecer a nossa família, a raiz é a família. Ter esse pertencimento, mas ao mesmo tempo conseguir construir a minha individualidade, né? E o mais importante, eu sair bem de casa, gente. Não sair nem culpado, que eu estou devendo aos meus pais, e nem sair magoado. Tem pessoas que saem de casa magoados. E mágoa gera raiva, ressentimento, né? Gera raiva. A raiva, ela é uma energia que movimenta na vida, mas é curto prazo, gente. E isso vai chegar uma hora que vai dar problema na vida da pessoa, né? Então, o quanto que é importante a gente estar investindo nos relacionamentos, aprendendo, né? Quanta coisa que a gente não sabe e passa a saber, que faz toda a diferença no relacionamento com os nossos entes queridos. Gente, a psicologia da felicidade fala que o primeiro lugar
né? Depois que você está saciado, fisicamente, comida, segurança, né? Você tem a tua casa. O que te traz mais felicidade não é dinheiro. Dinheiro ajuda na felicidade sim, mas o que mais traz felicidade são os relacionamentos. E quantos relacionamentos que a gente vê que são partidos na família, né? Por conta de quê? De não conseguir cônjuges diferentes de você. Por quê? Não conseguiu resolver as diferenças lá dentro da casa dela. Como é que vai conseguir resolver no casamento? Ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Aí vai querer que seu cônjuge seja igual a você. Você não resolveu isso na sua família de origem. Então, assim, o quanto que é importante, gente, a gente poder saber o que a gente precisa para tornar os nossos relacionamentos mais saudáveis. Ok, eu estou fechando esse ciclo de vida familiar, também fechando esse ciclo de lives desse ano, que não foi um ano fácil, gente, né? Mas se nós chegamos aqui, glória a Deus, graças a Deus, né? Porque assim Ele permitiu. Então a gente só tem a agradecer, né? Por ter chegado até aqui. E eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui comigo, tá? Desejando vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que a gente tenha um 2012 cheio das bênçãos de Deus. Tá travando, gente? Vai destravar. Ok? Então queria agradecer a todos vocês, que eu possa ter ajudado de alguma forma no relacionamento com seu filho, no seu casamento, né? Não sei em que fase do ciclo vital você está vivendo, tá? Mas que cada dia que você venha viver, né, você possa dar mais frutos, amadurecer mais e crescer em todas as áreas da tua vida. Ok, queridos, queridas? Elizabeth, beijo. Carlinho, querido. Gente, Carlinhos é de Campos. Um amigão meu lá da fase jovem adulto. Beth, Ana Cláudia, queridas. Souza, Mary, Xeninha. Gabriel, querido. Bom te ver aqui. Rayane também, uma queridona, pessoa muito legal, muito gente boa. Tá no meu coração também. Gente, beijos e fiquem com Deus, tá? Tchau.